Graças paz, boa tarde. Queria transmitir a você nessa tarde uma palavra que Deus tem queimado no meu coração e eu creio que o Espírito Santo ele vai falar com você por meio dessa palavra. Amém? A palavra está lá em Romanos 8, 28. Estamos certos de que Deus age em todas as coisas com o fim de beneficiar todos os que o amam, dos que foram chamados conforme o seu propósito. Essa palavra, geralmente, quando nós vemos uma pessoa passando por um problema, por um momento difícil, nós declaramos ela sobre a vida da pessoa. Não, a palavra diz, que tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. E nós acabamos encaixando essa palavra em todas as situações, né? Só que eu estava refletindo nela e o Espírito Santo me mostrou que não é bem assim. Existe uma chave nessa palavra, né? E olha só, vamos repetir aqui para a gente entender o que o Espírito Santo ele quer falar conosco. Estamos certos de que Deus age em todas as coisas com o fim de beneficiar todos os que o amam. Em outra versão vai dizer que tudo coopera para aqueles que amam a Deus. Mas aqui a chave está aqui, ó. Para aqueles que amam a Deus, né? Aqui ele fala que tudo, em outra versão fala, tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus, né? Aqui fala que Deus age em todas as coisas com o fim de beneficiar todos os que o amam, né? Então, assim, a chave aqui é aqueles que amam a Deus, né? Essa palavra, ela se encaixa no contexto de uma pessoa que ama a Deus, né? E aí ele continua, e dos que foram chamados conforme o seu plano. Então, assim, essa palavra ela não se encaixa em todas as situações, certo? Ela se encaixa em uma situação na vida de uma pessoa que ama a Deus. E agora vamos fazer uma pergunta. E quem são esses que amam a Deus? Como é que se ama a Deus? E a resposta está lá em João 14, 21. Olha só o que diz João 14, 21. Aqueles que têm os meus mandamentos e obedecem a eles, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu também o amarei e me revelarei a ele. Então, aqueles que têm os meus mandamentos e obedecem a esses é o que me amam. Aqui Jesus está nos falando que aqueles que têm a palavra dele e obedecem a sua palavra, esses são os que amam a ele. Esses são os que amam a Jesus. Então, assim, quem são aqueles que amam a Cristo? São aqueles que obedecem a voz dele, certo? Então nós amamos o Senhor quando nós obedecemos aquilo que ele nos fala, aquilo que ele tem nos pedido para nós fazermos, certo? Então, assim, lá em Romanos 8, 28, o que está dizendo? Tudo coopera para o bem daqueles que andam em obediência ao Senhor, certo? Então, assim, meus irmãos, essa palavra ela se encaixa em nossa vida, quando nós caminhamos em obediência ao Senhor, certo? E aí ele continua falando lá em Romanos 8, 28, né? E daqueles que são chamados segundo os seus propósitos ou os seus planos, né? E quem são os que são chamados segundo os propósitos e os planos de Deus? São aqueles que caminham em obediência, né? Lá em Mateus vai falar que muitos são chamados, mas poucos são os escolhidos, né? Então, assim, Deus, o Senhor, ele chama a todos, mas poucos são os escolhidos. E quem são esses poucos que são escolhidos? Os poucos que são escolhidos são os que dizem sim ao chamado. O que dizem sim por meio da obediência, o que dizem sim por meio de ouvir e obedecer a voz de Deus. Esses são os poucos. E são para esses que essa palavra de Romanos 28, ela se encaixa. Então, meus irmãos, quando nós obedecemos ao Senhor, quando nós obedecemos o que o Senhor nos pede, aí sim, todas as coisas irão cooperar para o nosso bem. Sejam elas boas ou sejam elas ruins, elas vão cooperar para o nosso bem, elas vão cooperar para o nosso avanço no reino de Deus. Elas vão cooperar para o nosso avanço no mundo espiritual. Deixa eu te falar uma coisa. Deus ele quer te levar em lugares profundos. Ele tem lugares profundos para você. Mas para nós chegarmos nesses lugares profundos, nós precisamos obedecer aquilo que ele tem nos falado. Nós precisamos entregar o que ele tem nos pedido. Nós precisamos fazer o que ele tem pedido para nós fazermos.
Sabe, meus irmãos, o que vai nos levar nesses lugares não é o nosso muito conhecimento, não é a nossa muita inteligência. Nós podemos ler a Bíblia 1 milhão de vezes, nós podemos ler os livros que tem no mundo inteiro, mas se nós não obedecermos o que Deus tem nos pedido, nós não iremos mergulhar no profundo de Deus. Não é o nosso conhecimento, não é a nossa inteligência que vai nos levar no propósito que Deus tem para nós, mas é a nossa obediência. Então, por meio dessa palavra, eu queria te incentivar a você obedecer aquilo que o Senhor tem falado ao seu espírito. Se o Senhor ele tem lhe pedido algo, sabe, entregue. Se o Senhor tem pedido para você fazer algo, faça esse algo. Faça esse algo, porque sabe, se você obedecer o que ele tem lhe falado, se você obedecer o que ele tem te pedido, então todas as coisas vão cooperar para o seu bem. Sejam as situações boas ou sejam as situações ruins. Tudo vai estar cooperando para o seu bem. Tudo vai estar cooperando para o seu avanço no reino de Deus. E sabe, o Espírito Santo nesse tempo, ele quer fazer com que você avance. Ele quer lhe levar em novos lugares. Sabe, ele tem novos lugares, tem novas conquistas para você. Mas sabe, para você alcançar esses lugares, você só alcançará eles por meio da sua obediência. Então, em nome de Jesus, eu declaro que você irá obedecer naquilo que ele tem lhe falado. Eu declaro que você irá avançar. Eu declaro que você irá mergulhar nesses lugares novos que Deus tem para você por meio da obediência ao que ele tem lhe dito. Fique em paz, que Deus lhe abençoe e Deus é bom.